Do e does, qual que é a diferença? Se você não está conseguindo entender qual que é a diferença entre do e does e precisa fazer uma prova ou simplesmente quer aprender a falar corretamente, esse vídeo é para você. Hello guys, meu nome é Tássio Tenório e a primeira coisa que você precisa saber sobre do e does é que eles são verbos auxiliares, ou seja, eles servem para formar perguntas, frases negativas e às vezes eles também servem para dar ênfase na frase. Lembrando que ambos vêm do verbo to do e que significa fazer. Então, I do, eu faço, you do, você faz, he does, ele faz, she does, ela faz. Mas calma que eu vou te ensinar como utilizá-lo em cada uma dessas situações e você vai ver que não é nada difícil. Mas primeiro, nós temos que entender uma diferença básica na utilização dos pronomes juntamente com do e does. Quando estamos utilizando os pronomes I, you, we e they, nós utilizamos o do. Mas quando nós estamos utilizando os pronomes he, she, it, nós utilizamos o does, ou seja, o do acrescentado mais o es no final. Então, o do ele é utilizado para plurais, assim como também para eu, tu, nós, eles. Já o does é utilizado para ele, ela, isso. E o it, nós temos que entender que ele significa ele ou ela quando se referimos a animais ou objetos. Então eu vou te dar uma dica extra. Se estiver na dúvida entre do e does quando for utilizar os pronomes, lembre-se que does é para he, she, it, ou seja, para ele, ela ou ele, se referindo a animais ou objetos. Mas não se preocupe, porque eu vou te passar muitos exemplos ainda com a utilização dos pronomes junto com do e does. Mas primeiro, se você ainda não é inscrito no meu canal, considere se inscrever para que você continue recebendo toda semana os vídeos que eu postar. Agora vamos ver como utilizar do e does em perguntas. Para você fazer perguntas utilizando do e does, o verbo auxiliar do e does, você vai colocar ele antes do sujeito, ou seja, antes do pronome. Eu separei alguns exemplos aqui para vocês utilizando do e does em perguntas. Vamos dar uma olhada? Exemplo de número 1. Do I go to the beach? Eu vou para a praia? Observe que do, o do vem antes do pronome I, que significa eu. O segundo exemplo é do you like pizza? Você gosta de pizza? Terceiro exemplo, do we have a test today? Do we have a test today? Nós temos um teste hoje, uma prova. Quarto exemplo, do they work here? Eles trabalham aqui? Agora nós vamos utilizar o does. O does, como a gente já viu, é para he, she, it. Então temos os seguintes exemplos. Does he play guitar? Ele toca violão, guitarra? Does she live in Brazil? Ela mora no Brasil? Does it hurt? Isso machuca? Por exemplo, uma faca, né? Então, does it hurt? Observe que o it, que serve para objetos e animais, nesse caso está se referindo a algum objeto. Então, nós vimos aqui que para fazer pergunta, tanto o do como o does vai vir antes do sujeito. Note que o verbo principal, exemplo, work, like, play, live, ele fica no infinitivo e ele não tem o to. Então não diz to work, to live, to like, to play. É simplesmente o verbo sem o to precedendo ele. Também não diga does he plays, does she likes, porque está errado. Mas nós vamos chegar nisso mais para frente. Por enquanto, vamos ver como que nós fazemos a negativa das frases utilizando do e does. Para fazermos as negativas das frases em inglês com o do e does, nós vamos utilizar o sujeito mais do, mais not e por último o verbo principal. Vamos ver alguns exemplos que nós temos com a utilização do do e does fazendo negativas. I do not like coffee. I do not like coffee. Eu não gosto de café. Então temos o I, que nesse caso é o sujeito, mais do, mais not e o verbo principal que é like. Segundo exemplo que nós temos é you do not work on Sundays.
You do not work on Sundays. Você não trabalha aos domingos. Terceiro exemplo, utilizando o pronome we. We do not have a test today. We do not have a test today. Nós não temos um teste, uma prova hoje. Quarto exemplo, utilizando o pronome they. They do not work here. They do not work here. Eles não trabalham aqui. Então note que nós utilizamos o do para I, you, we, they. Depois nós colocamos o not na frente do do e o verbo principal. Para he, she, it, nós utilizamos o does. Então vai ficar does mais not. Por exemplo, he does not like football. He does not like football. Ele não gosta de futebol. She does not live in Brazil. She does not live in Brazil. Ela não mora no Brasil. It does not eat food. It does not eat food. Ele ou ela, se referindo a um cachorro, por exemplo, não come ração. Também podemos dizer it does not hurt. It does not hurt. Isso não machuca, né? Quando se refere a uma faca, um objeto. Pode até se referir também a um sentimento, né? Um sentimento que você esteja passando, você pode dizer it does not hurt. Isso não machuca, não magoa. Agora eu tenho uma dica muito legal para vocês. O do not, você vai utilizar muitas vezes, você vai ouvir também como don't. Don't ou até does it. Does it. Que nesse caso é uma contração do do not. Então, do mais not fica don't, assim como does mais not fica does it. Nas conversações em inglês é muito utilizado isso até para ganhar tempo na hora da fala. O do e o does também pode ser utilizado para respostas curtas, que são chamadas de short answers, respostas curtas. Isso é para que você não precise repetir novamente o verbo da pergunta que foi feita para você. Por exemplo, do you like music? Você gosta de música? Você poderia dar uma resposta maior dizendo yes, I like music. Sim, eu gosto de música. Ou no, I don't like music. Não, eu não gosto de música. Está correto, mas você pode utilizar o short answer e dizer simplesmente assim, yes, I do. Sim, eu gosto. Ou no, I don't. Não, eu não gosto. Agora um exemplo utilizando o does. Does he work here? Does he work here? Ele trabalha aqui? Alguém pode te perguntar isso e você pode simplesmente responder no, he doesn't. Não, ele não trabalha. Ou yes, he does. Sim, ele trabalha. E mais uma vez eu te lembro que o don't é o do mais not, assim como o does it é o does mais not. Mas calma, porque a principal utilização do verbo do e does é quando nós utilizamos ele como verbo principal. Ficou meio redundante, né? Mas você vai entender muito bem o que eu quis dizer. O verbo do e does como verbo principal é quando ele tem o sentido de fazer. Então, I do, eu faço. You do, você faz. They do, eles fazem. We do, nós fazemos. He does, ele faz. She does, ela faz. It does, ele ou ela se referindo a animais ou objeto, faz. Vamos ver alguns exemplos que eu separei para vocês utilizando do e does como verbo principal. I do my homework every day. Eu faço o meu trabalho de casa todos os dias. You do great things. You do great things. Você faz grandes coisas. We do our work. We do our work. Nós fazemos o nosso trabalho. They do exercises in the morning. They do exercises in the morning. Eles fazem exercícios pela manhã. Utilizamos aqui então nesses 4 exemplos o do. Agora vamos ver com does. He does his homework. Ele faz o seu trabalho de casa. She does the dishes. She does the dishes. Ela lava a louça. Observe que o does está com o sentido de fazer algo. Então ela está fazendo o ato de lavar a louça. It does very well.
ele ou ela, para animais e objetos, faz muito bem. Então, it does very well pode ser um cachorro, pode ser um remédio, pode ser um alimento. Quando você quer dar ênfase numa frase, você pode também utilizar o do e o does em inglês. Se você quiser dizer que você gosta muito do seu trabalho, você pode dizer I do like my job. Eu realmente gosto do meu trabalho. Ou she does like her job. She does like her job. Ela realmente gosta do trabalho dela. Nesse caso, o do e o does, ele serve para dar ênfase, para dar emoção, para reforçar uma ideia em uma frase. Você se lembra que eu disse que não pode utilizar does he plays ou does she likes, utilizando esse S no final do verbo principal? Por que não pode utilizar? Vamos entender agora? Sem o does, você vai utilizar para os pronomes he, she, it, esse S no final do verbo principal. Então seria he plays guitar, she likes pizza, mas quando nós estamos utilizando does, aí o próprio does já tem o S no final, já tem a terminação ES no final. Então essa terminação substitui o S do verbo principal. Se essa dica não mereceu o seu like, então realmente eu não sei mais o que fazer. Então deixa o seu like para que o YouTube veja que esse vídeo é relevante e mande para mais pessoas. Vamos ver agora um resumo dessa aula de hoje. Para os pronomes I, you, we, they, nós utilizamos o do. Já para os pronomes he, she, it, nós utilizamos o does. Do you work here? Does he work here? Já para negativas, nós utilizamos o do not. I do not work here. I do not work here. He does not work here. He does not work here. Resposta curta: yes, I do. No, I don't. Yes, he does. No, he doesn't. E com sentido de fazer: I do my homework. Eu faço meu trabalho de casa. He does his homework. Ele faz o seu trabalho de casa. Agora eu tenho um desafio para vocês. Eu deixei aqui do lado uma tabela com diversas frases que é para vocês preencherem as lacunas utilizando do e does em todas as suas formas. Pausa esse vídeo, preencha as lacunas aí na sua casa e depois deixa aqui nos comentários quantas que vocês acertaram. Além disso, eu deixei também aqui no comentário fixado um link para vocês baixar o PDF dessa aula. Lá vai estar todos os exemplos que eu dei nesse vídeo de hoje, assim como também vai ter as respostas para esse quiz que eu fiz para vocês. Muito obrigado por vocês chegarem até aqui. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui aprendendo inglês junto comigo. Bye bye and see you next video.